Boa semana a todos, meu nome é Ana Paula Alcântara, tenho 25 anos, sou nutricionista e trabalho com grupos de emagrecimento online. E vocês estão participando do desafio Cintura Fina, que é um desafio que dura 7 dias, né? É um movimento, tá? E também sou idealizadora do Missão Cintura Fina. O Missão Cintura Fina é um grupo de emagrecimento e o desafio Cintura Fina é um movimento de 7 dias, do qual a gente se impõe, né? E se pôs a trabalhar em cima disso. Tá? Desses 7 dias de reeducação alimentar, de desafios gratuitos, de novos conhecimentos, tá? Vocês vão adquirir novas habilidades, tanto de compra de supermercado, como de saber se pesar, de se medir corretamente, de saber beber água. A gente não bebe correto, a gente não faz atividade física, a gente sempre encontra uma desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito, né? Essa é a verdade. Então, a temática de hoje é começar pro supermercado. Por quê? Porque o que é que você está colocando dentro da sua casa? Né? O que é que tem na sua despensa? O que é que tem na sua geladeira? Isso pode estar sabotando o seu emagrecimento, isso pode estar te atrapalhando chegar no teu objetivo, pode ser que você esteja fazendo tudo correto, mas tá fazendo com os ingredientes errados, e é por isso que você não está conseguindo chegar no seu objetivo. Tá? Então, ler rótulos é fundamental para quem está começando a fazer uma alimentação saudável, quem quer mudar realmente. Tá legal? E aí, pensando nisso, o primeiro vídeo da semana vai ser sobre isso. Como ler rótulos. Ai, Ana, mas ler o rótulo, eu sei ler o rótulo, né? Porque ler todo mundo sabe, né? A maioria das pessoas sabem ler. E aí, o que é que não tem que ter nesse rótulo? Pra mim não poder levar pra casa, né? Os alimentos são os alimentos light, diet, com glúten, sem glúten, com lactose, sem lactose. São melhores realmente? Então, eu vou estar respondendo isso aqui nesse vídeo. Então, gente, eu vou começar a falar para vocês sobre os alimentos que são lights e diets, que normalmente as pessoas têm essa teoria de que o alimento que ele é light ou que ele é diet, ele vai ter aí uma melhora no teu processo de emagrecimento, e não é bem assim que funciona, tá? Alimentos diet são aqueles alimentos que têm 25% de algum composto dentro dele, pode ser ou açúcar, ou sal, ou gordura. Então, assim, é a redução de um desses ingredientes até 25%, tá? E os alimentos diet são aqueles que são isentos ou de gordura, ou de açúcar, ou de sal, ou seja, eles são retirados totalmente, né? Então, isso acaba as pessoas achando que se elas consumirem esse tipo de alimento, elas vão acelerar ou potencializar o seu processo de emagrecimento. E não é assim que funciona, tá legal? A mesma coisa em quem compra alimentos que são zero lactose ou sem glúten, tá? Em algumas dietas, realmente, há restrição do glúten. Pelo menos de dietas mais restritivas, exemplo da low carb, né? Mas tem outras pessoas que elas não têm alergia, intolerância ao glúten, elas não têm essa necessidade de abolirem o glúten da sua vida, tá? Tem pessoas que passam até por esse processo de parar de consumir o glúten, quando voltam a consumir, pessoas que normalmente não eram alérgicas começam a sentir uma sensibilidade intestinal por conta que voltaram a consumir, tá? E isso acontece também com produtos que são zero lactose. Se você não é intolerante à lactose, você não precisa consumir alimentos que são zero lactose, tá? Porque você acha que vai emagrecer ou que vai potencializar o seu emagrecimento com isso, tá? A lactose, ela é o açúcar do leite, tá? E quando vocês fazem o consumo dela no organismo, quem tem intolerância, né? Ou quem não tem, acaba aí não digerindo ou consumindo a enzima da lactase que vai dentro dela para ela poder ser quebrada e ser digerida. Então, basicamente, se você não tem problema nenhum, restrição nenhuma, não tem essa necessidade de você fazer isso para você chegar no seu objetivo de emagrecimento. Então, assim, vamos desmistificar essa ideia da nossa cabeça, tá? E eu anotei aqui, gente, não eu esqueço, sou muito esquecida. As 4 dicasinhas sobre como ler o rótulo. Ler o rótulo, todo mundo sabe ler, porque tá lá, a gente lê. Mas o que é que tem que ter nesse rótulo? O que é que não pode ter nesse rótulo? O que é que vai me atingir de uma forma errada, né? Ou eu tá comprando sendo enganada. Primeira coisa, o primeiro ingrediente. Sempre o primeiro ingrediente que tem na lista na listazinha nutricional, né? Ele é o ingrediente que tem mais dentro daquele alimento. Por exemplo, no pão, o primeiro ingrediente sempre é o trigo, né? Então, o trigo significa que o trigo tem mais dentro daquele alimento.
Então, a base dele basicamente é trigo. E aí, depois é que vai destrinchando os outros ingredientes. Isso tudo é colocado por Anvisa, gente, tá? É realmente norma todo alimento tem que ter as informações nutricionais para você não comprar sendo enganado, tá? E a gente torcer que realmente esteja o percentual que eles colocaram lá, né? E a dicasinha número 2, evitar corantes, edulcorantes, aromatizantes, tá? Todos esses nomezinhos que tem na embalagem, se tiver, tente não consumir, porque eles têm teor cancerígeno. O que é um teor cancerígeno, gente? Não é que ele vai te dar câncer se você consumir, certeza, não é isso que eu tô falando. Mas se você já tem células cancerígenas, tem parentes na família que tem um câncer, se você já se alimenta mal, se você não faz atividade física, se você é estressado, dorme mal, come mal, bebe mal, então é sim um dos fatores que pode acontecer com você. Principalmente cânceres do intestino, do colo do reto, né? Tudo isso pode estar ocasionando. E às vezes você não sabe, às vezes quando vai descobrir não é agora, tá? É daqui a 5, 6, 8 anos. Então é um processo lento. Igual como as pessoas normalmente dizem, né? O peixe morre por a boca. Dica número 3. Dá uma atenção especial a alimentos que dizem que são feitos com adoçantes, ou a listagem dos adoçantes. Às vezes você quer abolir o açúcar da sua dieta, mas você acaba consumindo adoçantes que são ricos em açúcar. Um exemplo bem clássico é do stevia. Alguns adoçantes colocam lá bem grande, né? Feito com stevia, adoçado com stevia. Adoçado com stevia eles colocam bem pouquinho, bem em letras miúdas, e o nome stevia é bem grande, porque as pessoas normalmente compram por a marca. E aí, como já conhece a marca, né, é muito indicada, acabam comprando. E quando vai olhar os compostos, a maioria tem sacarina, ciclamato sódico, ciclamato de sódio, aspartame e alguns outros açúcares que são invertidos, que a gente chama, né? Que aí eles acabam colocando lá e você acaba comprando despercebido e achando que tá aí fazendo uma grande vantagem trocando o açúcar, tá? Evitar alimentos que tenham o nome glutamato monossódico. Onde é que tem esse tal de glutamato monossódico? Basicamente, e às vezes eles ainda aditivam açafrão, aqueles temperinhos que já são secos dentro dos saquinhos. Você tem que olhar também a composição deles, porque às vezes eles colocam glutamato monossódico dentro deles. E isso é um problema na hora de você comprar, ou então tá sendo um problema na sua dieta, principalmente quem faz dieta detox, tá? Porque a gente tá fazendo ali uma desintoxicação no corpo e esse é um dos componentes que a gente acaba abolindo nessa dieta, tá legal? Açúcar, normalmente temos o branco, né? O mascavo, o demerara, o açúcar de coco, que é muito bom, o stevia, eritrol, xiritrol, o açúcar da cana-de-açúcar. E tem o açúcar, né? Como é que o açúcar pode vir nesses alimentos? Às vezes ele não vai vir o nome açúcar, né? Às vezes ele vai com um nomezinho invertido, tipo sacarose, maltodextrina, xarope de milho, glicose, e outros aditivos que são colocados, né, para adoçar o alimento, e você às vezes não sabe que está acontecendo isso, tá? E acaba comprando achando que tá fazendo uma vantagem e não tá. Então, repare nesses nomezinhos, tá? Eu vou deixar até aqui listados os nomezinhos dos açúcares, tá? Para vocês lembrarem que esse é muito importante vocês lembrarem, tá legal? E evitar produtos que tenham excesso de ingredientes. Por quê? Por exemplo, gente, iogurte, pão, Nescau, achocolatado, né? Eles têm a mania de colocar muito ingredientes para você achar que tá potencializando aquele alimento. E às vezes não tá. Quanto mais ingrediente, às vezes nem é bom, né? Tem certos pães que eles colocam o trigo integral, colocam o trigo normal, colocam glutamato monossódico, colocam açúcar. E não tem necessidade de um pão ter açúcar, né? Dependendo do tipo de pão. Mas no pãozinho tradicional, não. E às vezes eles ainda colocam. A receita do pão tradicional, basicamente, é farinha de trigo, sal, fermento e água. Então, não tem muita coisa para se colocar. Eles acabam acrescentando muita coisa, ou então aumentando aquela lista nutricional para você pensar até que ele é mais potente e melhor, né? Mesma coisa acontece com o Nescau, o achocolatado. Você vê muito isso, esse excesso de nutrientes.
tá? Eu espero que tenha ajudado vocês com essas dicas sobre rótulos. E espero vocês amanhã pro desafio número 2.